Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre unidades de medidas de comprimento. Então, vocês farão as atividades 16, 17 e 18, lá do nosso caderno base, volume 2, que estão nas páginas 21 e 22. Antigamente, o ser humano utilizava o próprio corpo para obter unidades de medidas de comprimento, como a polegada, o palmo, o pé e até mesmo o passo, entre outras formas. Essas unidades de medida são consideradas como unidades de medidas não padronizadas. Por que não padronizadas? Porque dependendo ali do tamanho da sua mão, do tamanho do seu pé ou até mesmo o tamanho do seu dedo, as medidas ficariam com valores diferentes, certo? Então, por isso que são chamadas de unidades de medidas não padronizadas, porque tendo em vista que cada um tem um tamanho de mão diferente, um tamanho de pé diferente, nós não conseguimos ter uma medida exata daquilo que queremos medir. Após muitos anos, essas unidades de medidas passaram a ser padronizadas, ou seja, buscaram-se ali uma medida exata, uma forma de registrar ali com exatidão aquilo que eu quero medir, seja um objeto, uma pessoa, enfim. E foi assim que surgiu o metro como unidade fundamental para medir comprimentos. Dessa forma, quando precisamos saber a medida exata de alguma coisa, temos que usar a unidade de medida padrão. E essa unidade de medida padrão faz parte do nosso sistema métrico decimal, que além do metro, como eu já disse para vocês, também usamos as unidades de medidas menores, chamadas de milímetro e centímetro, e a unidade de medida maior, chamada quilômetro. O milímetro ele é representado pelas letras MM. O centímetro é representado pelas letras CM. O metro é representado pela letra M e o quilômetro é representado pelas letras KM. Só existem essas unidades de medidas que eu mostrei aqui para vocês? Não, existem outras também, mas na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre estas, que são as que mais utilizamos no nosso dia a dia. Então aqui nós temos alguns exemplos. A cada 10 milímetros nós temos 1 centímetro. Então lá na nossa reguinha convencional da escola, aqui ó, a nossa régua ou a fita métrica, nós temos aqui essa mesma imagem. Então nós temos ali, começando pelo zero, eu conto ali 10 milímetros e chego a 1 centímetro. Essa distância é igual a 1 centímetro. Então 10 milímetros é igual a 1 centímetro ou 1 centímetro é igual a 10 milímetros, certo? Aqui na régua nós podemos ver também, ó, que tem aqui uma parte que é maior, Então aqui nós sabemos que tem meio centímetro, tá? Ou 5 milímetros. Já aqui embaixo nós podemos ver o exemplo dos instrumentos da trena, Que nós temos uma trena que pode abranger ali medidas maiores, tá? Então, ó, a cada 100 centímetros nós temos 1 metro, ou a cada 1 metro nós temos 100 centímetros. Já para medir ali locais bem maiores, nós temos a trena laser, que ela pode medir ali espaços bem maiores, Que nós não conseguimos medir ali com a trena comum e nem com a nossa régua ou fita métrica, tá? Então, aqui, ó, a cada 1000 metros nós temos 1 quilômetro, ou a cada 1 quilômetro nós temos 1 metro. Sempre nós começamos a contagem, ó, lá do zero, certo? Então, aqui são alguns instrumentos, mais convencionais que a gente usa nas unidades de medidas de comprimento, tá? Mas existem outras formas também e outros instrumentos. Questão 16. Medidas de comprimento são meios de medição no uso de recursos convencionais, tais como o centímetro, o metro, entre outros. Existem alguns recursos em nosso cotidiano que nos auxiliam muito no momento em que precisamos medir alguma coisa. Escreva 3 exemplos de recursos que utilizamos para medir comprimentos, ou seja, instrumentos que nós utilizamos para medir comprimentos. Questão 17. Observe a imagem a seguir e responda as questões, sabendo que a régua está em centímetros.
Então, aqui, ó, nós temos uma régua comum de 30 centímetros e temos aqui um lápis. Letra A. A unidade de medida da régua está representada por... E aí, vocês vão analisar aqui, de acordo com o que eu falei lá no início do vídeo para vocês, de quais são as letras que representam ali os centímetros, tá? Letra B. Qual é a medida do lápis? Então, vocês vão analisar aqui a medida desse lápis e escrever aqui, utilizando também aquelas letras que representam os centímetros, ao fim do número que vocês colocaram. Letra C. Quando vamos medir um objeto com a régua, medimos a partir do 0 ou a partir do 1? Bom, vimos até agora que para sabermos o comprimento de algum objeto, pessoa ou lugar, utilizamos instrumentos de medidas específicos que nos levam a uma medida exata. Mas como podemos chegar à medida do contorno de uma figura? Para chegarmos, então, à medida do contorno de uma figura, nós utilizamos o perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a medida do comprimento do contorno de uma figura. Então, para chegar ao perímetro, eu preciso primeiro saber quanto vale cada lado da minha figura, certo? Então, aqui nós já temos identificados dois lados dessa figura. Como eu sei que aqui é um quadrado e o quadrado tem todos os lados iguais, então eu já sei que os dois outros lados também têm a medida de 50 centímetros, certo? Agora, como eu resolvo esse perímetro? Como que eu chego ao resultado desse perímetro? Então, eu preciso somar cada lado da minha figura. Então, eu começo lá. Primeiro lado, 50 centímetros, mais o outro lado, 50 centímetros, mais o terceiro lado, 50 centímetros, mais o outro lado, 50 centímetros, certo? Então, fazendo a soma de todos os lados desta figura, eu chego ao perímetro. Lembrando que a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. Então, se a minha conta der mais de 100 centímetros, eu já tenho que fazer a conversão para metros, ok? Questão 18. Sabendo que o perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura, ou seja, a medida do comprimento do seu contorno, agora vocês terão que descobrir qual é o perímetro dessa folha de caderno. Então, aqui nós já temos algumas medidas em destaque. Então, vocês terão que descobrir os valores dos outros lados e chegar ao perímetro dessa figura, tá? Coloquem a conta de vocês aqui e a resposta final na linha que está na atividade de vocês, ok? Bons estudos para vocês e até mais!